com vocês? Bom, nesse novo vídeo eu vou explicar para vocês como foi a minha assinatura com a Caixa, né? Então, depois que eu assinei com a construtora, no dia 6 de janeiro de 2020, foi no sábado. Quando foi segunda-feira, um consultor da Caixa me chamou só para confirmar minha documentação, se estava tudo ok. Eles perguntam, né, se eu estava ciente de tudo, das tarifas, das taxas. Uma entrevista básica, ele pede para você levar algumas documentações, você leva. Depois que você faz essa entrevista com o consultor da Caixa, você tem que esperar o contato para fazer a entrevista diretamente com a Caixa. Nessa entrevista, não é o dia que você vai assinar o contrato. Primeiro você faz essa entrevista, né? Essa entrevista nada mais é que confirmação de dados, né? Muita gente tem um pouco de receio, tem um pouco de medo. Ah, e se der errado, e se me reprovar na entrevista? Nessa entrevista, ele vai explicar todo o processo de financiamento e fazer perguntas, pede seus documentos para saber se não é fraude, se de repente você está usando os documentos de outra pessoa, né? Se você vai ter condições de pagar através do seu olerite. Então, assim, eles fazem uma análise bem minuciosa para poder não ter erro, né, galera? E de repente aprovar uma pessoa para financiamento e não ter como a pessoa pagar depois, né? De repente está fraudando o olerite, fala que ganha uma coisa, é outra. Então, assim, eles analisam detalhadamente isso. E nessa entrevista aconteceu isso, né? Dia 6 de janeiro eu assinei com a construtora. Quando foi dia 25 de janeiro, mais ou menos, me chamaram para fazer essa entrevista. Eu fui fazer essa entrevista e, essa entrevista foi feita na cidade que eu ia comprar o apartamento, que no caso era aqui em Cotia, então a agência da Caixa que eu fui foi aqui em Cotia. Fui lá, conversei com o gerente e aí ele me explicou sobre uma taxa, gente. Essa taxa é muito importante porque muita gente, muitos corretores não explicam direito. Você acha que você vai pagar a entrada para MRV e acabou os seus problemas. Agora é só assinar com a Caixa. E não é bem assim. Tem uma tarifa que eles falam que é a taxa de assinatura com a Caixa. Nada mais é que um seguro que você paga, né? Esse seguro varia de cidade para cidade. No nosso caso, o valor do seguro era R$ 700. E esses R$ 700, galera, vocês têm que dar à vista no dia da assinatura do contrato com a Caixa. Não dá para parcelar. E se você não pagar, obviamente eles não vão deixar você assinar o contrato, né, por conta disso. E você não tem como recusar, né, de ter esse seguro. Porque essa tarifa que eles falam que é taxa de assinatura de contrato, mas nada mais é que um seguro que você tem. Eu até entrei em contato para saber o que cobre. São coisas bem básicas que quase nunca você precisa. Bem básica mesmo. É tipo tive um problema ali na fiação elétrica. Eles podem, o seguro cobre verificar. Preciso colocar um armário na cozinha. Se você não tiver furadeira, o seguro vem mandar alguém para furar os locais exatos. Umas coisinhas assim bem simples, sabe? Eu não vi nada assim vantajoso de ter um seguro, né? A única vantagem que eu vi é que, assim, se caso acontecer alguma coisa com você por invalidez, acidente ou até mesmo morte da pessoa que fez a assinatura, eles cobrem até R$ 100.000 de indenização, eles dão para o parente da pessoa, né? No caso, você escolhe alguém para colocar nesse seguro e eles dão essa indenização se caso ocorra alguma coisa com você. Então, assim, pensando para esse lado, é bom, né? Caso aconteça alguma coisa com você, você não consiga pagar por invalidez ou qualquer outra coisa do tipo, né? Você tem essa indenização aí. A única vantagem que eu vi é essa, né? Então, é anualmente esse seguro e você renova se quiser. Se você não quiser, você pode optar por não querer renovar esse seguro. E aí, teve essa tarifa, né? Que ninguém me falou nada. A única vez que eles me falaram foi quando eu fui fazer a assinatura do contrato com a construtora, me falaram dessa taxa, né? E aí eu já, meu Deus, se a Caixa me ligar amanhã, eu vou ter que ter esse dinheiro. Fiquei desesperada, né? Obviamente, porque ninguém me comentou sobre isso. Que eu teria que pagar essa taxa para a Caixa, mais essa. Mas aí, né? Como estava lá assinando o contrato, assinei e fiz essa entrevista com a Caixa. E quando foi mais ou menos um mês depois, dia 20 de fevereiro, me chamaram para fazer a assinatura com a Caixa. Fui lá no banco. É rapidinho esse processo. Para assinar, nossa, e você assina um monte de documentos lá. Assim, se você for parar para ler tudo, você vai ficar lá o dia inteiro, né?
para poder ler. Eu passei um olho assim básico, eu prestei mais atenção nos valores, né? Para não ter erro no valor da parcela que eu ia pagar, para poder depois não ter surpresas. E foi o que eu fiz. Vi os valores corretamente, direitinho, o valor da parcela que eu ia pagar. E o meu apartamento, ele estava já finalizando, ele ia ser entregue dia 31 de março. Então, a evolução de obra, vou explicar para vocês. Por exemplo, você compra um apartamento em janeiro, ele só vai ser entregue em setembro. De janeiro a setembro, você vai ter que pagar a evolução de obra, né? Que se refere à construção do local. Enquanto você ainda não pega as chaves, você tem que pagar esse valor de evolução de obra. Que segundo eles cobrem a obra, né? É tipo uma garantia aí para a Caixa. E essa evolução de obra varia, né? Quanto mais a obra tiver evoluída, maior vai ser o valor que você vai pagar. Na época, como faltava pouco tempo para entregar o apartamento, a minha taxa era de R$ 380 de evolução de obra. Mas geralmente ela começa aí com R$ 50, 60. É que no meu caso, tava esse valor porque estava quase sendo entregue, né? E ela evolui. Tipo, começa 50, 60, 70, 80. Na medida que vai evoluindo a obra, você vai pagando esse valor. E aí eu paguei durante um mês esse valor, assinei com a Caixa lá, fiz o pagamento doído, viu? Porque aquele dinheiro me fez uma falta. Fez uma falta, não tem noção, porque esse dinheiro era do PIS, né? Que já ajuda a gente todo ano aí, vai dar eu dar. Tá tudo bem, né? É um investimento. Fui lá e dei esse dinheiro pra Caixa e foquei no valor das parcelas, né, pessoal? Que é isso que eu falo pra vocês. Foca bem no valor pra vocês não ter surpresa depois. Vi lá que o valor era tal, que não ia aumentar, e o financiamento é durante 30 anos. Mas vocês podem amortizar esse valor com o FGTS daqui 2 anos. Eu, por exemplo, usei meu FGTS, então só posso usar daqui 2 anos. Então, daqui 2 anos eu posso ir lá e amortizar minha dívida. Ou ir pagando aos poucos, né? O valor, tipo, esse mês eu posso pagar 2, 3 parcelas. E não precisa necessariamente ficar 30 anos pagando. No momento, a gente optou por pagar só uma, porque meu marido está desempregado, só eu trabalhando. Então, compensa mais pra gente, por enquanto, pagar uma, né? Futuramente, se a gente tiver mais condições, a gente vê de pagar 2, né? 3, mas a gente pretende fazer isso depois de pagar a entrada da MRV, né? Que além dos 500 e poucos ali da Caixa do financiamento, a gente tem ainda essa entrada de R$ 380 para pagar todo mês durante 5 anos. Então, acabando com essa entrada, só fica a dívida com a Caixa. Então, a gente vai focar, né, em adiantar essas parcelas da MRV, para depois pensar como a gente vai fazer com essa parcela da Caixa, para não ficar aí anos pagando. Mas, se for mais confortável para você, se não tiver condições no momento, né, continua pagando, segue a vida, paga uma por mês e paga quando puder, vai adiantando quando puder, galera. Então, o meu processo de assinatura com a Caixa não foi tão difícil. Tem pessoas que falam que ficam 3, 4 meses para assinar. E um detalhe dessa assinatura é que quanto mais tempo você demora de assinar, maior vai ser a taxa que você vai pagar. Eles falam que é uma taxa que você paga sobre o INCC, uma coisa assim, que é o prazo de assinatura de contrato com a construtora, assinatura com a Caixa. E detalhe, gente, além desse seguro que a gente pagou lá atrás, R$ 700, no dia da assinatura do contrato, ainda tive que pagar R$ 422. Segundo eles, era a diferença do INCC, que é o tempo que eu demorei ali de janeiro até fevereiro para assinar com a Caixa. Então tem esse detalhe aí. Presta bem atenção e faça essa pergunta para a corretora. Mas quanto tempo que eu vou demorar para assinar com a Caixa? E eu vou ter que pagar algum valor a mais quando for assinar com a Caixa, além do seguro, né? E aí eles vão falar para vocês o que vocês vão pagar, que é essa taxa de INCC, que é importante. Então, quanto mais tempo você fica para assinar com a Caixa, maior o valor que você vai ter que pagar. No meu caso aí, eu fiquei mais ou menos aí, acho que final de janeiro até 20 de fevereiro, quase um mês, deu esses R$ 422. Então, você imagine você ficar aí 2, 3 meses para assinar com a Caixa e acontece isso, de aumentar mais ainda a taxa de INCC, né? Mas aí vocês podem pesquisar melhor aí, porque tem muitos profissionais falando sobre essa taxa, né? E dão mais detalhes, e
como eu não sou especialista, né, eu só tive conhecimento depois sobre essa taxa, então é importante vocês fazerem essas perguntas para o corretor, gente. Então é isso, por enquanto. No próximo vídeo eu vou falar para vocês aí como que foi a minha experiência referente às taxas de cartório, ITBI, né, e quais problemas que eu tive em relação a isso na hora que era para entregar o meu apartamento. Como que eu fiz para resolver toda essa situação aí, depois que eu já tinha assinado com a Caixa e só estava aguardando a entrega de chaves. Gente, se inscreva no meu canal, dá um joinha, dá um gostei e até a próxima.